Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa de hoje nós iremos abordar um tema muito polêmico e infelizmente cada vez mais presente nos nossos consultórios de psicologia. Eu estou falando do sigilo profissional em atendimento de crianças, adolescentes e pessoas em situação de violência, maus tratos e abuso. O sigilo profissional é um direito do paciente e um dever do profissional. Ele visa garantir a intimidade, a identidade e as informações prestadas pelos pacientes em atendimento. Mas é claro que existem situações em que devemos optar pela quebra do sigilo profissional. E esta é uma das muitas dúvidas que colegas de psicologia me procuram pedindo orientação de como proceder ou quais são as demandas e situações que podem gerar uma quebra de sigilo profissional. E as dúvidas dos profissionais se agravam quando eles estão atendendo crianças, adolescentes e pessoas em situação de violência, abuso ou negligência. Por isso, preparamos para você este programa onde nós iremos conhecer um pouco melhor as normativas que regulamentam o sigilo e a quebra do sigilo profissional e traremos para você algumas dicas de como você, psicóloga e psicólogo, poderá proceder ao atender uma criança, um adolescente em situação de violência, de abuso. Por isso, fique conosco. Logo após a vinheta, este é o tema do nosso programa. Agora nós iremos conhecer algumas dicas sobre a prática de atendimento e a manutenção do sigilo profissional em atendimento de crianças, adolescentes em situação de violência, abuso ou negligência. Em primeiro lugar, precisamos entender que o sigilo profissional de psicólogas e psicólogos não está regulamentado apenas no nosso Código de Ética, mais especificamente nos artigos 9 e 10. Mas também o sigilo profissional está regulamentado e normatizado em dispositivos legais, como o artigo 5º da Constituição Federal, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Por isso, colega, a quebra de sigilo profissional indevida não pode gerar apenas processos éticos aos profissionais de psicologia, mas também processos legais. Então, a regra é a manutenção do sigilo profissional dos atendimentos psicológicos. Mas quando nós, psicólogas e psicólogos, devemos ou podemos optar pela quebra do sigilo profissional de nossos serviços? Há muita confusão da sociedade e de alguns colegas da profissão quando falamos em demandas que culminam na quebra de sigilo profissional. É muito comum associar essa quebra apenas a situações que trazem um risco à integridade física do paciente ou de terceiros. Mas veja bem, não é só essa situação que pode gerar uma quebra de sigilo. Na realidade, qualquer situação que gere um risco à integridade física, psicológica e até mesmo a violação de direitos do paciente, de terceiros e até mesmo dos profissionais que atendem, pode gerar uma condição ou a necessidade de quebra de sigilo profissional. Lembrar que você não vai encontrar no Código de Ética de Psicólogas e Psicólogos uma lista ou situações e condições que geram a necessidade da quebra do sigilo. Você pode conferir no artigo 10 do Código de Ética que ele disciplina que condições ou situações que gerem conflitos entre a necessidade de se manter o sigilo profissional e os princípios fundamentais do Código de Ética, a psicóloga e o psicólogo poderá optar pela quebra do sigilo. Ou seja, a responsabilidade pela quebra do sigilo é dos profissionais e das profissionais ao fazer a análise, a avaliação dos riscos e dos conflitos entre a manutenção do sigilo e os princípios fundamentais defendidos no Código de Ética. Mas existem situações em que não cabe apenas o psicólogo ou a psicóloga julgar se é uma demanda de quebra de sigilo ou não. São as chamadas quebra de sigilos compulsórias. Podemos destacar as principais,
Situações que envolvem violência, abuso ou negligência de crianças e adolescentes, regulamentado no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no seu artigo 13º. Situações que envolvem abuso, negligência ou violência contra idosos, também regulamentado no Estatuto do Idoso. Existem inclusive algumas doenças que precisam ser compulsoriamente notificadas aos órgãos de vigilância sanitária. E por fim, o Conselho Federal de Psicologia publicou no ano de 2016 uma nota técnica sobre a quebra de sigilo em atendimentos de psicólogas e psicólogos a mulheres vítimas de violência e maus tratos. Acabamos de verificar que existem normativos que regulamentam a quebra de sigilo compulsória por profissionais. Mas veja bem, esta quebra não pode acontecer de qualquer forma, pois isso com certeza trará maiores danos e prejuízos aos clientes, aos atendidos pelos profissionais e muitas vezes até mesmo aos seus familiares. Por isso agora apresentaremos para você algumas dicas de como proceder quando você está atendendo no seu consultório crianças, adolescentes vítimas de maus tratos, de abuso ou de violência. Em primeiro lugar, recomendamos que você conheça o decreto presidencial publicado agora recentemente no ano de 2018. É o decreto de número 9.603. Este decreto estabelece as diretrizes para a atuação de atendimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Outra dica é conhecer as notas de referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia. Agora, no ano de 2020, houve uma nova publicação sobre a atuação de psicólogas e psicólogos na rede de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Vale a pena conferir esses dois documentos. A nossa terceira dica é que para prestar esses atendimentos é importante que você esteja capacitado e capacitada para atender essa complexa demanda. Lembrar que os atendimentos de crianças e adolescentes vítimas ou suspeitas de vítimas de violência, maus tratos e abuso é uma demanda complexa que trazem problemas não apenas para as crianças vítimas e os adolescentes, mas para suas famílias também. E há um consenso entre os especialistas: quando você presta atendimento para esse público sem estar capacitado, você corre o risco de realizar intervenções e até mesmo escutas que podem provocar o que eles chamam de revitimização da vítima da violência, do trauma ou do abuso. Por isso, a nossa terceira dica é capacite, busque supervisões e orientações de colegas, de profissionais que já tenham experiência na área. E a nossa quarta dica é que você conheça a rede de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual aí do teu município. Procure também conhecer as políticas de proteção adotadas na região e procure, quando necessário, o CREPOP do Conselho Regional de Psicologia da tua região para buscar orientações e algum tipo de aconselhamento. E a nossa quinta dica é que você tenha ciência de que atender crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência e negligência não deve ficar restrita ao serviço de psicologia. Como já dito, é um atendimento complexo, nós devemos envolver uma equipe multiprofissional, pois normalmente essas demandas trazem necessidades que perpassam a nossa competência profissional. E é necessário também a orientação dos familiares, o apoio, suporte jurídico, atendimento médico, atendimento pela equipe do serviço social, entre muitas outras categorias. Por isso, atender crianças e adolescentes vítimas de abuso, de negligência ou de violência deve ser feita de forma multiprofissional. Cabe salientar também, por último, que é muito importante adotar medidas de sensibilização da família diante da situação ocorrida. Mas existem alguns casos que os familiares ou as pessoas de referências próximas são negligentes. Isso traz um grande desafio para os profissionais de saúde. Nestes casos é muito importante pedir orientação, buscar conselhos dos órgãos competentes e sempre focar nos atendimentos a proteção da criança e do adolescente, que é o principal interessado no serviço.
Por fim, queremos destacar que a quebra do sigilo é uma ferramenta de proteção da criança e do adolescente, e não uma ferramenta de castigo ou simplesmente de denúncia. Por isso, sempre focar nas suas intervenções, inclusive na adoção da quebra do sigilo, medidas que garantam que tragam uma proteção, um bem-estar para a criança e para os familiares. Essa é a nossa última dica. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Espero que você tenha gostado do tema. Gostou? Deixa a tua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe a nossa programação. Toda semana um novo vídeo, um novo programa com temas sobre a psicologia, sobre o comportamento humano. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Grande prazer recebê-la e recebê-la aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo programa, no próximo vídeo, com muitas dicas e orientações. Um grande abraço. Tchau, tchau.